Quantos pais olham para um filho e falam assim, ó, você não vai ser nada na vida, porque está ali no momento de raiva, e deixa a raiva tomar conta da sua vida, e olha para ele e fala, você vai ser um vagabundo, uma prostituta, um noiado, um drogado. E falamos, olha para você ver, eu não falei que ia virar tudo vagabundo? Claro que falou. E quantas outras pessoas falaram? E o mundo espiritual foi lá e pegou essa palavra, e agora as pessoas estão colhendo os frutos de uma profecia ruim. Praga de mãe pega. Não é que praga de mãe pega, é que a profecia, a palavra, ela tem poder. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo de número 20. Diz assim a palavra do Senhor. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vai lá no Novo Testamento, se você começar de Apocalipse para cá, vai ser mais fácil de você encontrar. Tiago capítulo de número 3, versículo 2, diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas, feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e se foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai. E com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Irmãos, não convém que isso se faça assim. Amém? Podem se assentar. Meus irmãos, hoje no culto profético nós vamos entender e aprender sobre o poder da profecia. E sempre quando fala-se em profecia, os irmãos do manto logo dão uma mexida na cadeira, porque fala, opa, agora é minha praia. Os irmãos pentecostais logo se animam, porque falar de profecia é falar com o povo pentecostal. O povo ama profetizar. Quando está dentro da igreja, então, meu Deus, é só o manto. E tem alguma coisa de errado nisso, pastor? De maneira nenhuma. E nós vamos aprender, dentro do contexto da mensagem, duas formas que existem, duas formas de nós profetizarmos. Mas antes de aprendermos essas duas formas, na verdade não é nem tanto aprender, mas mais elucidar na mente de cada um sobre essas duas formas de profetizar. É preciso primeiro entendermos o
que era, na verdade, um profeta, um ministério profético. Hoje temos visto, não mais como há um tempo atrás, parece que deu uma diminuída, mas ainda existem muitas pessoas que têm se levantado com o ministério dizendo que ela tem um ministério profético, quando na verdade o ministério profético deixou de existir a partir do Novo Testamento. De acordo com relatos bíblicos, o último profeta que tinha um ministério profético, não que profetizou, mas que tinha um ministério profético. E algumas pessoas, de maneira equivocada, pensam: se não existe mais ministério profético, acabou a profecia. E não é bem por aí. Foi João Batista que predisse a vinda do Messias. E quem era um profeta no Antigo Testamento? Eram pessoas, homens, portadores da mensagem de Deus, escolhidos, inspirados para transmitir a vontade divina e para exortar o povo. Esses eram os profetas. Diferente dos adivinhadores que tinha antigamente e que tem até hoje, que eram pessoas adivinhas, que vendiam o seu tempo para entregar adivinhações acerca de pessoas. E hoje nós temos visto algumas igrejas pautadas nesse despautério, que é adivinhações sendo confundidas com profecias. E como eu vou saber, pastor, se é adivinhação ou se é profecia? Pois bem, uma profecia, ela vai de alguma forma impactar positivamente a sua vida ou a vida de outras pessoas. Como assim? Você recebe uma profecia de que vai para tal lugar para pregar a mensagem de Deus. É algo que está por vir, é algo no futuro, é algo que vai trazer um impacto para a sua vida e para a vida também daquelas pessoas que receberão a mensagem. É uma profecia. Mas falar os números do seu CPF não é uma profecia, e sim uma espécie de adivinhação. Alguns usam até de subterfúgios não tão transparentes assim para burlar e brincar com a fé das pessoas, fazendo com que muitas pessoas comecem a ir para aquele lugar, porque em tal lugar a pessoa sabe falar o endereço dela, o CEP, a data de nascimento e o nome dos seus pais. No cadastro, no banco do Serasa tem todas essas informações, e nem por isso o Serasa virou profeta. Mas as pessoas estão querendo ser enganadas, acreditando que algumas amostras de adivinhações são demonstrações do poder de Deus. E não é bem por aí. Ou porventura os irmãos acham que o Senhor, sendo Deus Todo-Poderoso, tendo muitas coisas para fazer e para apresentar e para responder de orações e para entregar para o seu povo, vai se preocupar em falar para você o número do seu CPF, meu irmão? Acorda, é tempo de acordar. É tempo de acordar, ó. Acorda. E o povo tem vivido assim. Pessoas que estão buscando mestres segundo o seu próprio desejo. Antigamente, para que as pessoas pudessem falar de Deus, pregar o Evangelho, admoestar até mesmo reis, era necessário que fossem profetas. Ou porventura os irmãos não lembram do profeta Natã, que falou e exortou a Davi. Esta palavra
dita pelo rei Josafá, quando uma guerra estava batendo a sua porta, quando algumas pessoas vieram até ele e disseram assim: rei, os amonitas, o povo de Amon, de Moabe e do Monte Seir está vindo, juntou os três, estão vindo para guerrear contra Judá. Ele então fica muito preocupado, faz um jejum, vai buscar o Senhor e levanta no meio do templo um homem descendente de Asaf, chamado Jaziel, e fala para Josafá o seguinte: essa guerra você não terá que pelejar, o Senhor já vai te entregar todos eles em suas mãos. Um profeta, um levita, um descendente, talvez do maior levita que Israel já teve, que foi Asaf, no meio de uma reunião dentro do templo, se levanta e fala isso. E pela manhã, quando Josafá vai se organizar para ir até aquele povo que estava vindo guerrear contra eles, ele então diz: olha, vamos reunir, eu vou separar aqui, vamos separar quem vai louvar o Senhor, quem vai adorar o nosso Deus Altíssimo, e nós vamos fazer desta forma, vamos confiar no Senhor. Aqui, ó, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Ou seja, vamos crer no Senhor para que nós possamos estar seguros. Vamos confiar nos nossos profetas, então seremos prósperos. E alguns pastores hoje, que se dizem profetas, pegam este texto isolado e usa até mesmo para extorquir o povo de Deus, falando: olha, você precisa fazer assim, e sempre ou termina a frase com uma moeda de troca, dinheiro. E eu pergunto para os irmãos: será que hoje verdadeiramente tais pessoas têm se portado como profetas? Será que hoje tais pessoas têm verdadeiramente se portado como pessoas dignas, portadoras das boas novas, da mensagem do Evangelho de Deus, ou não? A Bíblia diz que o povo de Judá saiu adorando e exaltando o nome do Senhor. E enquanto eles adoravam o Senhor, quando começaram a adorar, o Senhor começou a confundir, e o povo de Moabe e de Amon viu o povo do Monte Seir e pensou que era o povo de Judá, e começaram a guerrear contra eles, e depois começaram a guerrear entre si, e quando o povo de Judá chegou até eles, estavam todos mortos. Eles não precisaram guerrear aquela batalha, eles confiaram no Senhor e apenas adoraram a Deus. Eu quero dizer para você que muitas vezes vai ter situação na sua vida que o problema vai estar batendo na sua porta, e que a resposta do seu problema vai ser simplesmente adorar e confiar em Deus. Mas sabe o que acontece? Acontece que quando nós estamos dentro da casa de Deus, quando nós estamos dentro da igreja, quando nós acreditamos que nos convertemos a Deus, e o problema começa a bater em nossa porta, ao invés de confiarmos no Senhor
de adorarmos a Deus, nós começamos a emprestar nossa boca para o diabo e começamos a murmurar, a reclamar. E por que eu faço isso? Por que o crente, quando ele se converte, no primeiro problema que bate na sua porta, ele começa a reclamar e a murmurar? E eu fiz essa pergunta para o Senhor ainda hoje à tarde. E o Senhor falou ao meu coração o seguinte: porque quando aceitam ao Senhor, começam a achar que agora são dignos de serem preservados de todo e qualquer problema. Nós aceitamos a Jesus, não é porque nós vamos ser libertos de todos os problemas. Não! Se você levantou a sua mão e aceitou a Jesus porque acreditava que essa era a última alternativa para a sua vida, um prêmio de consolação, uma solução para os seus problemas, porque você vai deixar de ter problema, porque agora você deixou de ser criatura e passou a ser filho de Deus. Eu quero te dizer que a motivação, ela está errada. Nós devemos servir ao Senhor não porque nós não teremos mais problema, mas nós devemos servir ao Senhor porque nós temos a certeza de que ainda que venham problemas, se eu estiver vivo, o Senhor vai me garantir a solução, a saída para o problema em que eu estiver. E que se o problema não tiver saída, o Senhor vai me levar para um lugar melhor do que aquele que eu me encontro atualmente. Se você está vivo e respirando, eu quero te dizer que o problema que você está ainda tem solução. Se você ainda está respirando, é porque ainda não é o ponto final. Então pelo amor de Deus, de reclamar e comece a fazer como esse povo estava fazendo. Estava vindo três se uniram para derrotar, para destruir aquele povo, mas eles tinham a marca da promessa na vida deles. Eu quero te dizer que se você tem a marca da promessa na sua vida, ainda que se reúnam para te destruir, o Senhor vai na frente e garante a vitória para a sua vida. É o Senhor quem vai pelejar por mim e por você, meu irmão. Mas para que isso aconteça, é importante que eu tenha a sabedoria. Mas pastor, eu sou meio assim, cabeça dura, e alguns até falam, sou meio burrinho. E a sabedoria é algo que, se você não tem, peça ao Senhor, peça a Deus sabedoria, e você vai ver que o Senhor vai te dar sabedoria. E preste atenção nisso, você que tem orado pedindo ao Senhor sabedoria, o Senhor não vai te dar um anoitecer como uma pessoa ignorante e você vai amanhecer um sábio. Algumas pessoas acham que é assim, né? Aceita Jesus todo lanhado, aceitou Jesus, foi transfigurado e agora é um super-herói, inalcançável, inatingível, inabalável. E muitos têm caído, têm fraquejado no meio do caminho, porque pensam que é assim, que não precisa revestir de toda a armadura que vem do alto, que simplesmente eu dizer as palavras mágicas, eu aceito a Jesus, resolve tudo, e não vai resolver. E se você começar a orar pedindo a Deus sabedoria, o Senhor vai te dar situações para você executar a sabedoria. Se você pedir a Deus, orar ao Senhor pedindo a Deus paciência, o Senhor vai te dar situações em que você vai precisar exercitar a paciência. Eu vejo pessoas que são ansiosas, pessoas muito aceleradas, falam assim, Deus, eu quero que o Senhor me dê paciência. Deus vai colocar na sua vida pessoas difíceis de lidar,
para que você descubra e comece a trabalhar, a desenvolver a paciência na sua vida. O Senhor vai colocar situações em sua vida que não vão acontecer da noite para o dia, para que você deixe de ser uma pessoa mais ansiosa e seja uma pessoa mais calma. Quantas pessoas pedem para Deus sabedoria, e quando a vida apresenta o desafio em que ele precisa pensar um pouco mais, ele simplesmente desiste. Quantas pessoas pedem para Deus sabedoria, têm pedido ao Senhor sabedoria, e não investem uma parte do seu tempo sequer para ler um livro, para assistir uma palestra, para ler a Bíblia. Pede a Deus sabedoria, mas não lê nem Provérbios de Salomão. E quer ser sábio? Pobre tolo. Pobre tolo. E nessa de pedir a Deus, de falar com o Senhor, pedindo a Deus direção sobre o que fazer, nós vimos o poder que a palavra de um profeta, uma pessoa que exercia um ministério profético, tinha lá na antiguidade. Mas e hoje, que o ministério profético não existe mais? E por que que ele não existe mais? Porque nós fomos chamados, eleitos, para pregarmos as boas novas do Senhor. A profecia, meu irmão, que é falar daquilo que está por vir, ela agora está chancelada tanto para o pastor quanto para o membro. Você, membro, tem um poder nas suas mãos que você não está usando. Você tem um poder nas suas mãos que você não está usando, ou está usando da maneira errada, da maneira que você está fazendo com que a sua vida ela fique andando em círculos, como um peão, aquele brinquedinho de jogar, porque você não tem usado essa ferramenta poderosa que você e eu temos e que o Senhor nos agraciou. A profecia, ela acontece por meio da palavra falada. Como assim, pastor? Para que seja uma profecia, eu preciso verbalizar. Não existe profetizar em pensamento, porque a pessoa que profetiza em pensamento é porque ela não tem fé. Você precisa verbalizar. Talvez o Senhor está dizendo para você entregar algo para alguém, e talvez aquela pessoa está esperando por muito tempo uma resposta da parte de Deus, e o Senhor toca o seu coração para falar com ela, e você pega e retém, e você apenas ora em favor da vida dela. A profecia, ela precisa ser verbalizada, e ela pode acontecer de duas formas: de forma indireta, e da forma indireta ela pode acontecer da seguinte forma: quando passa um recado da parte de Deus, da forma direta, quando passa um recado da parte de Deus sobre algo que virá a acontecer no futuro. Por exemplo, o Senhor fala com você e te manda entregar uma profecia para tal pessoa, e você vai lá e entrega essa profecia. É uma profecia que você entregou de forma direta. Você foi até aquela pessoa e falou e profetizou. Ou então você simplesmente, cheio do Espírito Santo, você vai e através da fé que existe dentro de você, você usa a palavra, a profecia, para trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você traz à existência aquilo que ainda não existe. Ah, pastor, mas Deus não falou comigo. Tá, meu irmão, profetiza na vida das pessoas. Como que eu posso profetizar na vida das pessoas? Abençoa em nome de Jesus.
Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda armadilha forjada pelo inimigo não vai prosperar na sua vida. Eu abençoo a sua empresa. Quantas vezes nós temos a oportunidade de entrarmos em empresas e abrirmos a nossa boca para profetizarmos e não fazemos? Quantas vezes nós temos a oportunidade de falarmos com pessoas e usarmos a nossa boca para abençoarmos ela e não fazemos? Porque nós, como seres humanos desprezíveis e egoístas, mais estamos preocupados com a queda do irmão. Estamos mais querendo que o irmão se lasque. Não queremos ver o sucesso do irmão. Por isso que nós não temos usado a boca para abençoar de forma direta a vida das pessoas. E o que nós temos feito? Temos profetizado de forma involuntária. E como nós profetizamos de forma involuntária? Quando, sem raciocinar, abrimos a nossa boca principalmente para amaldiçoar. Quantas vezes nós temos aberto a nossa boca e temos amaldiçoado a igreja onde estamos congregando, o pastor que está à frente do trabalho? Quantas vezes nós temos aberto a boca e temos amaldiçoado os nossos filhos? Quantas vezes? Quantas vezes você e eu, povo que é cristão, abre a boca e fala assim, ó, esses meninos são os demônios, essas pestes, são os moleques. E você, pai e mãe, que não sabe, mas moleque eram chamadas as crianças que eram oferecidas ao deus Moloque. Todo sacrifício de criança ao deus Moloque, essas crianças eram chamadas de moleques. E nós temos aberto a nossa boca e temos profetizado maldição contra nossos filhos. Quantos pais olham para um filho e falam assim, ó, você não vai ser nada na vida, porque está ali no momento de raiva, e deixa a raiva tomar conta da sua vida, e olha para ele e fala, você vai ser um vagabundo, uma prostituta, um noiado, um drogado. E nós, cristãos, olhamos para uma criança na rua e olhamos e falamos assim, esses trombadinhas aí na rua. E depois vamos nos bairros e falamos, olha para você ver, eu não falei que ia virar tudo vagabundo? Claro que falou. E quantas outras pessoas falaram? E o mundo espiritual foi lá e pegou essa palavra, e agora as pessoas estão colhendo os frutos de uma profecia ruim. Ah, pastor, mas eu não acredito nesse negócio. Não acredita não? Olha para você ver. Quantas pessoas falam assim, praga de mãe pega. Não é que praga de mãe pega, é que a profecia, a palavra, ela tem poder. E o que você tem feito com a palavra? Como você tem usado a sua língua? Tem usado para abençoar ou tem usado para amaldiçoar? Ainda que você não acredite nisso, experimenta trocar as ofensas por palavras de bênção, trocar as maldições que você derrama sobre a cidade, sobre os políticos, sobre as pessoas, sobre o seu casamento, sobre o seu emprego, sobre a sua igreja, sobre a sua casa, a sua família. Comece a trocar por palavras de bênçãos. Porque muitas pessoas têm amaldiçoado e depois se esquecem, não voltam atrás para quebrar a palavra de morte que foi lançada no mundo espiritual. Toda palavra lançada não tornará para ti vazia. Toda palavra que sair da sua boca, ela não vai retornar vazia. É preciso profetizar, meu irmão. Ainda que você não creia, ainda que você não acredite nesse negócio de profecia, isso é o que o diabo
tem feito na mente das pessoas, tem tornado e transformado as coisas tudo normais. Tudo normais. E tem usado a boca para amaldiçoar, quando era para usar para abençoar. Aí sabe o que acontece? Os pais, as mães que abrem a boca para amaldiçoar os seus filhos desde pequeno. Tem pais que amaldiçoam o filho na barriga, e amaldiçoa desde pequeno, e aí depois vai dar trabalho para quem? Para os outros, porque usou a boca para amaldiçoar. Agora o filho virou de fato um trombadinha, está saqueando, está roubando, está matando. A filha virou uma prostituta, o filho virou um nóia. E aí agora, comece a fazer diferente. Certa feita eu estava muito chateado com meus filhos lá em casa. Crianças são muito levadas. E sempre que eles aprontavam, eu nunca gostei de bater. Nunca. Embora tenha apanhado muito quando criança, mas nunca gostei de bater. Até porque, por tanto apanhar, eu cheguei à conclusão de que não resolve nada. A minha vida só resolveu depois que eu parei de apanhar, depois que eu cresci. E aí, eu sempre que estava muito chateado, colocava de castigo. E colocava de joelho, lá no corredor. Vocês vão ficar de joelho aí. Até que um dia o Senhor falou algo ao meu coração. E eu parei de colocar os meus filhos de joelho, de castigo. Porque tem coisas na vida que a gente imprime nas pessoas, principalmente nas crianças. Hoje, estar de joelho tem simbolizado muito mais castigo do que oração. De tanto os filhos ficarem de joelhos quando crianças, entenderam que a posição de joelho é castigo. Involuntariamente foi impresso na sociedade, nas pessoas, de que joelho é castigo. E se joelho é castigo, eu não vou me castigar para falar com Deus. E cada vez mais tem crescido o número de pessoas que sequer se ajoelham para orar. Ah, pastor, então quer dizer que a única forma de Deus falar, de eu falar com Deus é de joelhos? Não, meu irmão, não estou dizendo isso. Você pode falar com Deus de joelho, deitado, sentado. O importante é falar com Deus. Mas quando eu ensino para o meu filho que a posição de joelho é a posição do castigo, eu estou fazendo algo que é perigoso a longo prazo. E como que o Senhor me incomodou quanto a isso? Eu tinha colocado os meus filhos de castigo e Laurinha indaga muito as coisas. Isso foi ano passado. E aí no momento que a gente foi orar para dormir, eu falei: minha filha, ajoelhar para orar. Ela virou e falou assim: ajoelhar, pai, igual de castigo? Aí o Senhor pegou e me incomodou. Ajoelhar para orar igual de castigo? Falei: não vou fazer mais isso. Não vou. Ah, o pastor está romantizando demais. Pense o que quiser pensar. O Senhor falou comigo. Se não falou isso com você, continue botando seus filhos de castigo. E está tudo certo. De joelho. Continue colocando de joelho. E tudo certo. Mas Ele falou comigo sobre isso. E aí, meus irmãos, quando nós entendemos sobre a nossa vida, sobre o fato de que a profecia, o poder de profetizar, está não apenas na vida do pastor, está não apenas na vida do sacerdote, mas está também comigo, na minha vida. Eu passo a ser
uma pessoa, um instrumento ambulante de bênçãos. Olha o que Tiago falou. A língua é um órgão tão pequeno, mas que destrói todo o corpo, causa um incêndio danado, destrói tudo, destrói famílias, casamento, ministérios, com a língua. A língua. Tem um ditado que diz assim, ó, a língua é o chicote do corpo. Por quê? Porque sempre que fala, quem muito fala acaba se enrolando com as próprias palavras. Por isso que a Bíblia vai dizer que falar é prata e ouvir é ouro. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Ouvir mais, falar menos. E assim como uma fonte não pode jorrar água doce e salgada, a nossa língua ela não pode abençoar e amaldiçoar. Nós vimos para a igreja e falamos tão bonitamente, tão belamente: Senhor, eu te amo, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Senhor, Deus lindo, Deus grandão. Mas aí quando saímos da porta para fora, descemos a lenha no irmão, xingamos, amaldiçoamos todo mundo, tudo em nossa volta. Ninguém gosta de estar perto de pessoas assim. Pessoas que falam, reclamam de tudo, falam mal de tudo, amaldiçoam tudo, pessoas chatas. Ninguém gosta de ficar perto de pessoas chatas, meu irmão. Eu não gosto. Você chega perto da pessoa, a pessoa diz: você viu? Fulano? E aí o filho passa: oh, peste, xinga aí. Ninguém gosta. Ninguém gosta. Porque se com a boca você pode abençoar, você também pode amaldiçoar. E se quando eu abençoo, eu atraio a bênção para mim, quando eu amaldiçoo, acontece o quê? Eu atraio maldição. Pare e pense um pouco. Veja a vida das pessoas. Observe. Temos visto qual o resultado. A vida dessas pessoas que vivem amaldiçoando, a vida delas tem melhorado ou tem piorado? Se tem piorado, por que eu preciso ir pelo mesmo caminho? O sábio aprende com o erro do outro. O sábio olha o outro errando ali e fala assim: eu não vou fazer igual. O tolo não. O tolo vai lá e faz igual. E aí está assim de pessoas esperando atitudes sábias de pessoas tolas. A nota é essa: um sábio pode até agir de forma tola, mas um tolo jamais vai agir de forma sábia. Não espere a atitude sábia de pessoas tolas. Não espere. E aí eu separei 4 coisas que eu devo fazer como cristão. Primeiro, se eu sou liderado por pessoas de Deus, eu devo ouvi-las, escutá-las. Você tem certeza que o seu pastor, que o seu líder é um homem, é uma mulher de Deus? Então escute o seu conselho. Escute. Porque jamais um homem e uma mulher de Deus vai te dar um conselho para te destruir, para te matar. Não vai. Se é um homem, se é uma mulher de Deus, ouça. Porque ele ou ela vai te instruir bem. Mas as pessoas têm feito o contrário. Estão fechando os ouvidos para os seus líderes, que são homens de Deus. Estão abrindo o coração para os adivinhadores da internet. Estão abrindo o coração para as pessoas lá fora que são ímpias. O coração, ele é algo que ele precisa ter um acesso muito restrito, meu irmão. Seu coração você não pode abrir para todo mundo. Olha para o seu coração no seu peito. Ele fica aberto ou ele fica escondido de trás de um monte de costelas? Porque ele é muito sensível
Então o acesso ao seu coração não pode ser fácil, tem que ser difícil. Não dê acesso ao seu coração para todo mundo, porque senão você fatalmente vai se frustrar. Vai se frustrar. Então não ouça conselhos de ímpios. O salmista diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então ouça os seus líderes espirituais. Pessoas que têm pago um preço pela sua vida. Segundo, eu tenho que refrear a minha língua. Todo cristão precisa refrear a língua. Olha para um cavalo. Não coloca lá o freio na boca para controlar ele, para onde ele vai, se não vai. Da mesma forma tem que ser feito com nós cristãos. Precisamos refrear a nossa língua. Às vezes até que ela vai coçar para falar mal dos outros, para fazer uma fofoca. Refreia. E como que eu refreio a minha língua? Pensar antes de falar. Eu penso aqui, eu falo aqui. Tem um intervalo, tem um espaço. E antes de falar eu tenho que parar e pensar. O que eu vou falar? Vai machucar quem vai ouvir? O que eu vou falar eu gostaria de ouvir? Porque está assim de pessoas que estão falando coisas que elas não gostariam de ouvir. Está assim de pessoas que estão falando coisas, dando conselhos que elas mesmas não seguem. Está assim de pessoas que se dizem pessoas muito boas aqui na igreja, que dizem palavras lindas e maravilhosas para Deus, mas que dentro da casa não tem um filtro, amaldiçoa todos. Filho, família, marido, casamento, emprego, tudo. Nada está bom. Pede para Jesus voltar, mas se a morte bater na porta, fala: Deus, não me leva agora. Nada está bom. Então refrear a língua é pensar antes de falar. Pensar, meditar antes de falar. Terceiro, vigiar no que eu falo acerca das pessoas. Ou seja, não fazer fofoca, controlar a minha língua, não fofocar, porque fofocar não é uma atitude de cristão. Foca e não fofoca. E quando eu falo de não fofocar, meus irmãos, fofocar ela tem duas vertentes, e prestem bastante atenção nisso. Existe a fofoca, aquilo que eu falo de alguém para outra pessoa, e tem aquilo que eu falo de mim para outras pessoas. Muitas vezes o Senhor falou ao seu coração, o Senhor te entregou algo no secreto para você, e você vai para uma pessoa, não aguenta esperar o tempo e entrega antes. E quando você entrega, o que vai acontecer? Muitas vezes aquilo que era para ser rápido acaba retardando, demorando, acaba não acontecendo. Aí a pessoa ainda fala assim: é porque não era para acontecer. Será que não? Será que temos fofocado demais? Será que temos entregue aquilo que não era para entregar? Falado com pessoas que não era para falar? Compartilhado os nossos segredos? E aí o Senhor coloca no seu coração para montar um negócio. Você vai lá, conta para a sua amiga, para o seu amigo CLT. Você acha que ele quer que você seja empresário? Dificilmente. A maioria não. Porque o ser humano é medíocre. O ser humano, infelizmente, ele pensa muito em si próprio. Quarto, ter a minha fala coesa com as minhas ações. É aquilo que eu preguei outro dia aqui na igreja. Ter congruência. Não basta eu falar, eu preciso demonstrar com as minhas ações. Eu preciso ser coeso. Eu preciso ser coerente.
Porque as pessoas vão me conhecer não pelo que eu falo, mas por aquilo que eu faço, por quem eu sou. Quem eu sou é definido com o que eu faço, não com o que eu falo. E o interessante, meus irmãos, é que no último versículo do capítulo 3, Tiago diz o seguinte, versículo 12: meus irmãos, pode também versículo 18, diz assim: ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. E aí temos falado, Deus não é justo comigo, a vida não é justa comigo, nada é justo comigo. Começamos a nos vitimizar. Não somos congruentes, somos uma tempestade ambulante. Usamos o poder que nós temos de profetizar apenas para amaldiçoar, falarmos coisas ruins. E onde nós encostamos, tudo vira uma tormenta, uma tempestade. E Tiago vai dizer que o fruto da justiça semeia-se na paz. Então o cristão, ele precisa semear a paz. Se você se julga cristão, se diz cristão, mas só semeia contenda e guerra, se você é um cristão e onde você está, a confusão está armada. Tem crente que fala assim: eu sou do balacobaco e eu me orgulho disso. Você não tem sido cristão, porque um cristão, ele não semeia a guerra, ele semeia a paz. E através da paz que nós semeamos, nós vamos colher os frutos da justiça. Porque se eu semeio a paz, eu vou ser um profeta de Deus aqui nessa terra. Eu vou ser boca de Deus aqui na terra. E sendo um profeta, sendo boca de Deus, eu não vou maldizer quem está à minha volta. Eu não vou. Um profeta antigamente, ele não deixava de cumprir as suas funções no templo como sacerdote, simplesmente porque o rei daquela época era um desordenado. Ele continuava servindo ao Senhor, porque ele não servia ao homem, mas a Deus. E ele alertava, e ele profetizava, e ele falava acerca. E nós, hoje, no tempo presente, temos a incumbência de sermos atalaias do Senhor, pregarmos a verdade, falarmos acerca do reino e usarmos a nossa língua, a palavra, para abençoarmos e não para amaldiçoarmos, para chamarmos a atenção, não para falarmos mal do outro. Que nós possamos pegar essa palavra para nós e que ela venha encontrar uma guarita em nossos corações, para que então nós venhamos a entender que verdadeiramente a profecia, ela tem o poder para abençoar e também para amaldiçoar. E a profecia, ela vai ser exercitada através da língua. Chega na sua casa, abra Tiago 3 e leia ele todo, 1, 2, 3 vezes. E se puder, leia todo o capítulo de Tiago. É incrível, bem curto. Os livros de Tiago são bem curtinhos. E você vai ver poucos capítulos, ensinamentos poderosos para a nossa vida. Se não tiver tempo para ler Tiago todo, leia o 3 com calma, medite, leia de novo, medite novamente, reflita e veja não o que o irmão tem feito, porque cada um prestará conta de si, mas o que você tem feito dia após dia. Amém?